YouTube! Mais um vídeo aqui do canal e hoje com uma participação super especial da minha bebezinha, que não é tãozinha assim, da Área. Quem me acompanha pelo Instagram já conhece ela sempre aparece por lá. E hoje ela tava aqui de chameguinho comigo. E hoje eu vou fazer o vídeo dos lidos de junho. Quem me acompanha no Instagram e no Twitter pode ver um pouquinho mais sobre essas minhas leituras em tempo real. Principalmente lá no Twitter, onde eu deixo uma listinha com todos os livros que eu tô lendo. E também eu faço alguns históricos de leitura lá pelo Scooby. Então caso vocês queiram acompanhar meus devaneios, é só seguir por lá. E aí eu comecei junho continuando uma série de livros que eu tinha iniciado lá em maio, que é a saga dos Heróis do Olimpo, do Rick Riordan, atropelando completamente a minha TBR, porque eu não consegui terminar no mês anterior e eu tive que estender pra junho. Eu falei mais sobre esse livro num vídeo específico da saga dos Heróis do Olimpo, que eu vou deixar aqui nos cards, se vocês quiserem saber um pouquinho mais das minhas sensações e do que eu passei lendo esse livro. Mas, em resumo, ele foi um livro muito emocionante pra mim. Ele teve passagens, assim, muito fortes e também foi um dos meus favoritos dessa saga, porque ele foca nos personagens que eu mais gosto, que é o Percy e a Annabeth. E ele deixou aquela sensação em mim que eu precisava ler o próximo o mais rápido possível. E aí, seguindo a sequência, o segundo livro de junho foi naturalmente O Sangue do Olimpo, que eu também falei mais especificamente no vídeo sobre Heróis do Olimpo, que eu mencionei antes. Foi um livro que me surpreendeu porque eu vim com baixas expectativas pra ele, porque eu vi muita gente falando sobre ele no Twitter e falando que ele era um livro muito difícil de acabar. Tinha muita gente empacada, que tava meses e até anos tentando terminar. Eu vi também algumas pessoas falando super mal do livro, então assim, eu já vim pra ele assim desmotivada. Mas ele realmente foi uma surpresa pra mim e mudou completamente a forma como eu vejo os novos personagens que foram introduzidos pelo autor nessa saga. E no geral eu fiquei bem satisfeita com o desfecho. Eu acredito que o Riordan conseguiu explorar inclusive a relação entre os deuses e seus filhos semideuses e deixou aquela saudade no meu coração por histórias sobre Percy Jackson. Eu tô meio que órfã depois que eu terminei esse livro e eu tô morrendo de saudade. Inclusive me indicaram a ler As Provações de Apollo, mas eu ainda não sei se eu vou continuar, porque eu peguei um spoilerzinho que não me agradou muito e eu quero realmente me fazer de doida. Então se eu não vi, se eu não li, é porque não aconteceu. E aí finalmente eu entrei na minha TBR de junho, com essa trilogia aqui, que é queridinha da galera do Twitter. E essa aqui, ao contrário do Sangue do Olimpo, eu tive várias boas referências e as pessoas que me indicaram eram pessoas de super confiança, que inclusive eu só comprei os livros por causa delas, e me falaram que era uma trilogia muito, muito incrível. E aí no Twitter eu também falei especificamente sobre cada um desses livros. E agora eu vou adentrar em cada um deles e no final eu vou dizer minha percepção sobre a saga como um todo. Começando pelo primeiro livro, A Seleção. A minha primeira impressão foi odiar a América. Ela é o tipo de personagem imaturo que vai sendo construído no decorrer da história, mas como esse livro aqui era o primeiro, justamente o introdutório assim pro universo, eu tive um pouquinho de ranço dela, e principalmente do Aspen. Eu achei que foi um casal meio que já começou sendo um casal, né? Então a partir daí a gente já sabe que vai dar e eu meio que já sabia o destino do casal. Então assim, eu não gostei muito do Aspen, principalmente das atitudes dele. Quem leu sabe do que eu tô falando. Ele é um personagem extremamente individualista e egocêntrico que só pensa nele. E isso foi uma das coisas que fez eu desgostar dele completamente. Aí, lendo as páginas, eu sou apresentada ao personagem do Maxon, que é justamente o príncipe de Ileia. Eu falo Ileia, gente, como é que vocês pronunciam? Eu acho que é Ileia, na minha cabeça era Ileia. E o Maxon, ele é apresentado de uma forma muito cordial, assim, realmente como um príncipe, super educado, atencioso. Os livros da seleção, eles tratam do mundo distópico, onde a sociedade ela é dividida em castas, e todas essas castas são regidas pela monarquia. E nessa sociedade há 8 castas, sendo que a primeira casta ela engloba as pessoas mais ricas da cidade e mais privilegiadas, e a última casta, que é a 8ª. E conforme esse número vai aumentando, pior são as condições de vida dessas castas. Sendo mais específica, a partir da 5ª o negócio fica feio. A nossa personagem ela vive justamente nessa casta, que é uma casta dedicada a artistas. Porque além da gente ter uma sociedade dividida em castas, cada casta tem uma função específica. Por exemplo, a casta da nossa personagem principal ela é dedicada a artistas. Então, todos os 5, eles desenvolvem trabalhos artísticos, seja música, pintura. E aí a gente é apresentada a personagem da América, que é uma adolescente que tá lá vivendo a vida dela de boas com o namorado dela. Ela trabalha como cantora e a família dela também é dedicada a essas atividades. A gente é apresentado ao namorado dela, que é um 6,
ou seja, de uma casta inferior. E aí aqui eu faço um adendo para os relacionamentos amorosos nessa sociedade. Se nós temos um homem de uma casta inferior e uma mulher de uma casta superior, e eles se relacionam, se eles vierem se casar, naturalmente essa mulher ela vai ser rebaixada de casta. Então por isso que a gente tem uma dificuldade muito grande de ter relacionamento entre um homem de uma casta inferior e uma mulher de uma casta superior. E é justamente essa situação que a nossa protagonista está passando no início do livro. O namorado dela é um 6 e ela é da casta 5. E aí, para completar, a monarquia ela tem um jeito diferente de casar seus príncipes. Ao invés de eles se casarem com pessoas também da realeza, eles são unidos com plebeias para reforçar o nacionalismo dessa sociedade. E como é que eles fazem isso? Eles têm tipo um reality show, que pra mim foi assim uma coisa muito difícil de engolir, mas eles selecionam 35 garotas de castas diferentes e tecnicamente de forma aleatória para participarem de uma seleção onde a vitoriosa vai sair casada com um príncipe e vai ganhar a coroa. Só que essas garotas que vão pra lá, elas recebem um auxílio do governo. Então as famílias delas ganham dinheiro por elas estarem participando desse programa. E é justamente por isso que a nossa protagonista cai lá, porque até então ela deixa bem claro pra gente que ela não tem interesse nenhum nessa seleção. Ela não tem o sonho de casar com um príncipe, como as outras garotas, mas ela se vê obrigada a participar por causa da família, como forma de ajudar com os custos, devido à condição precária que eles vivem. E aí eu também não quero dar muito spoiler pra vocês, mas basicamente vai rolar 30 mil confusões nesse livro. E agora falando da sequência dele, a Elite. Aqui é feito um crivo entre as meninas, e explicando um pouquinho melhor pra vocês. Nessa competição, há várias eliminações por parte do príncipe. Então ele vai eliminando as meninas que ele acha que ele não são tão compatíveis com o gosto dele, ou então com a personalidade dele. Então ele vai logo eliminando. E no final das contas, ele seleciona 6 garotas pra irem pra Elite, que são justamente as garotas que têm mais chances de ganhar a coroa. E aí, naturalmente, a nossa protagonista ela vai estar aqui. Esse aqui foi meu livro favorito da trilogia, mas também eu preciso dizer que várias coisas me incomodaram. Cuidado que agora pode ter alguns spoilers sobre a trilogia. Eu vou deixar aqui embaixo o númerozinho de tempo que vocês precisam pular pra vocês não pegarem spoiler. E pra quem leu, pode continuar aí que eu vou falar um pouquinho sobre a minha percepção sobre o livro. Primeiro fato de que o príncipe ele acaba se relacionando com todas as garotas, ou seja, relacionando amorosamente. Com algumas mais intensamente, com outras menos, mas não deixa de rolar uma pegação entre eles. Então isso me incomodou porque ele deixa bem claro desde o início que ele nutre sentimentos pela América, mas mesmo assim ele tá se envolvendo com as outras meninas. Então, pra mim, nesse momento aqui, há uma quebra do meu pensamento quanto ao Maxon. Uma grande decepção, de verdade, assim, eu achei que isso não funcionou pra mim, eu achei muito estranho, eu ficava muito incomodada. E a forma como a América aceitava essas coisas, assim, Porque aqui nesse ponto, a América, ela já tá apaixonada por ele. Então ficou uma coisa muito estranha, fica esquisito. Ainda mais a relação dele com a Chris. Eu entendo que ele tava meio em dúvida sobre os sentimentos da América por ele, mas mesmo assim ficou muito, muito esquisito. Eu não consegui entender... Eu não consegui engolir nem aceitar essa história dele se envolver com todas as 6 ao mesmo tempo. Foi muito bizarro, assim. E aí, na sequência, pra mim, o pior livro da série, que é A Escolha. Ao mesmo tempo que, a partir do segundo livro, eu comecei a gostar muito da série, no terceiro livro foi um balde de água fria. Eu acredito que a autora, nesse livro aqui, ela meio que cuspiu o final. Começa por aí. Os acontecimentos ficaram muito rasos, a história como um todo estava muito rasa. Ela acabou não desenvolvendo o tema da política, que era justamente o motivo de ser uma distopia. Então a gente sabe que histórias distópicas, elas abordam temas políticos. E acabou que a política tava ali no segundo plano, mas até aí tudo bem. Só que aí a partir de um momento a gente começa a entender que ela não tava nem no segundo plano, ela tava tipo num quarto plano. A gente acaba não entendendo muito bem, parece que a corda foi solta em algum momento, ela se perdeu na história, ela não conseguiu desenvolver isso. E acaba focando mais realmente no relacionamento entre a América e o Maxon, que eu até gosto, porém ela também não desenvolveu legal. Então assim, pra mim esse livro ele foi muito corrido, ele é um livro super fino, então acho que se ela tivesse aumentado um pouquinho mais, ela conseguia entregar isso aos leitores. E aí tem aquele clichêzão lá dela com Aspen, e eu não tava entendendo mais nada do que ela queria, do que ela não queria. E aí, gente, foi realmente assim, um mix de sensações. Mas eu detestei esse livro aqui, eu acredito que a série como um todo, ela é muito boa. Gostei bastante, assim, porque eu gosto de histórias assim. Só que eu fiquei um pouco decepcionada pela expectativa que eu tava com relação a esses livros. Assim, eu fiquei realmente, assim, envolvida demais. E quando eu vi, eu fiquei assim, sim,
E aí, eu quero saber mais. O final também foi muito péssimo, foi muito cuspido, assim, e a autora não entregou isso pra gente. Então, assim, por isso é a minha decepção com o livro. E aí vamos pra minha segunda frustração do mês. Não satisfeita de ter acabado de ler uma distopia, eu fui direto terminar a trilogia de Divergente, que eu tinha lido só o primeiro livro e metade desse aqui. Falando do primeiro livro Divergente, eu gostei demais do universo que a Verônica nos apresenta. Eu gostei dos personagens, não muito da atriz, mas eu adorei o 4. Ele é meu personagem favorito da história. Como eu disse, esse livro aqui ele foi bem devagar pra mim. Na primeira leitura desse livro aqui, eu perdi completamente o interesse de ler a saga de Divergente, porque foi um impacto assim muito negativo. Eu não gostei do livro, achei ele entediante. Eu tava muito irritada com a protagonista. A atriz tava num estado assim de completo desequilíbrio, ela tava muito contraditória, ela tava fazendo umas burradas que realmente me irritaram e eu fiquei por aqui com essa saga. Então aí eu parei e depois de anos, né, resolvi reler a saga realmente como uma forma de dar um ponto final, até porque já tinha até os filmes que tinham sido lançados e eu já tinha assistido, pelo menos o Insurgente eu assisti no cinema e o terceiro eu não assisti. E só depois eu fui saber que ele ia ser dividido em 2 partes. E o que a gente tem aí tem lançado é a primeira parte de Convergente. Inclusive lá no Twitter eu fiz uma comparação entre livro e filme de Insurgente e livro e filme de Convergente. Eu não preciso nem dizer que foi uma grande catástrofe, né, esses filmes. Eu acredito que para as pessoas que leram o livro, assim, foi realmente uma grande decepção. Quem não leu o livro e só assistiu o filme é um ótimo entretenimento, nada contra, mas a gente que leu o livro sabe que tem uma diferença. Não foi bem baseado no livro, não foi uma adaptação assim como Harry Potter, como Jogos Vorazes, que foi assim de encher os olhos dos fãs. Entrando na história de Insurgente, como eu falei pra vocês, a atriz ela tava num momento assim de desequilíbrio assim extremo. Ela estava lutando contra os sentimentos decorrentes da morte do Will. Então, quando ela matou o Will, ela acaba adquirindo um remorso muito grande. Então, ela fica remoendo essa situação durante o livro inteiro e fica fazendo muita burrada. E como eu falei pra vocês, o 4 ele é meu personagem favorito. Então, ver ela atazanando a vida dele, assim, fazendo da vida dele um inferno, realmente me irritou demais. Foi um grande desafio terminar esse livro, mas eu consegui terminar. E aí a gente consegue enxergar realmente que tem um grande abismo. Obviamente tem uma diferença de idade, mas assim, não é uma coisa assim, muito grande. De maturidade entre a atriz e o 4. A gente começa a ver, assim, no quanto ela é realmente tóxica pra ele, assim. O relacionamento deles nesse momento, assim, tá muito turbulento. Então a gente começa a ver também não só com relação a eles, mas outros personagens. E aí chega um momento que o 4, ele dá um ultimato, assim, pra atriz com relação ao relacionamento deles. E, assim, eu aplaudo, assim, parabéns. Eu acho que tinha que fazer mesmo, porque ela tava muito louca, sabe? Tava, tipo, fora da casinha, assim. E ali, perto do final do livro, algo me surpreendeu, mas não deveria ter me surpreendido, porque é um clichê, né, cara? Mas eu não parei pra pensar na hora. E quando eu vi que era realmente, eu falei assim, ah, velho, não acredito. Foi o desenrolar do Caleb, né, no final do livro, assim. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, o que esperar, né, desse ser humano, né? O que esperar do Caleb? E aí o Peter, né, que já teve uma transição lá no primeiro livro, aqui também ele entra em conflito de novo. O Peter é uma incógnita, assim, de personagem. A gente não sabe de que lado ele tá. Na verdade, ele sempre tá no lado mais vantajoso pra ele no momento. E isso faz dele também um dos meus personagens favoritos da saga. Ele é meio que um alívio cômico ao mesmo tempo. Um personagem um pouco divertido, mas também um pouco imprevisível. E aí, entrando em Convergente, 1 minuto de silêncio pra esse livro. Meu Deus do céu, o que foi esse livro? E aí, a novidade desse livro aqui é que a gente tem a narrativa em 2 pontos de vista, o da atriz e do 4. Como eu tinha pego o spoiler desse livro aqui, eu logo entendi o porquê que tava tendo essa divisão de narrativas. E já me deu aquele aperto assim no peito, eu já tava suando, já tava nervosa, porque eu sabia que ia ser um impacto, assim, pra mim. Mas eu achava que eu estava preparada pro que ia vir, justamente por causa do spoiler. E aí a gente tem a morte de uma personagem que era importante no segundo livro e estava sendo cada vez mais importante. Ela foi importante no primeiro livro também, que era a Tori. A gente pode ver isso também no livro de Convergente, apesar de que o livro eu não tenho nem palavras para expressar o quão desnecessário foi aquelas mudanças que eles fizeram nesse filme. Gente, eu não entendo o porquê de tanta mudança assim, porque a história de Convergente ela é muito interessante, ela é envolvente. Tudo bem que o final, né, acaba dando aquela divisão de opiniões, né? Tem pessoas que gostaram muito e pessoas que, como eu, odiaram. Acho que não precisava, achei desnecessário. Mas tem a morte dessa personagem e eu fiquei muito triste. E aqui a gente tem novamente a atriz fazendo várias outras besteiras
no caminho. A personagem, assim, ela não me ganhou em momento algum. Acho que no início do primeiro livro eu até que meio que gostava, e do segundo foi só ladeira abaixo, entendeu? E aqui foi só a confirmação que eu não gostei da personagem. E a gente vê também a lealdade do 4 com relação a ela. E aí, no meio do meu histórico de leitura no Scooby, eu até fiz uma comparação. Ela queria matar todo mundo, gente. Assim, eu já tava numa aflição, porque eu via as pessoas morrendo e eu falava assim, meu Deus do céu. Será que vai sobrar alguém pra contar a história, né? E aí, finalmente chega um momento em que o 4 me decepciona como personagem. Passar um pano de leve, mas ele é um ser humano, né? Ele erra. Então, assim, ele finalmente errou nesse livro aqui. Fez uma burrada e confiou nas pessoas erradas. E aí desencadeou uma situação muito ruim. E aí tem um trecho do livro que é até engraçado, assim, pra não ser trágico, né? Que eu vou até ler pra vocês aqui, que eu botei no meu histórico do Scooby. Que a Trish fala pra... Que tem uma citação da Trish que ela fala assim: você não perdeu o cara ou Tobias. E Cristina, você não me perdeu. Nunca vai me perder. Eu conto ou vocês contam, né? Se lá no segundo livro a gente tem uma Trish que tava super sem noção com relação à vida dela, se arriscando cada vez mais, chega um ponto em Convergente que ela começa a dar valor à vida dela e diz realmente que ela não quer morrer, que ela quer sobreviver, que ela quer ter uma vida com 4, que ela quer que as coisas acabem bem. E aí ela solta um não posso me sacrificar dessa vez. E aí você já sabe como eu me senti, né? Eu já tava assim, tipo, nervosa. E foi nesse momento que eu percebi que ia ser muito mais doloroso do que eu tava achando. Eu tava achando que por eu saber o que ia acontecer, eu tava anestesiada, mas na verdade eu não tava. Pra completar o bolo, tem uma cena super fofa entre ela e o 4, um pouquinho antes dela morrer. E acho que foi a facada no meu coração. Foi ali naquele momento que realmente eu sabia que as coisas iam desandar. E aí finalmente aconteceu a morte da Trish, que era a personagem principal do livro. Verônica matou a personagem principal dela. E de uma forma assim que eu achei ruim. A palavra é ruim. Achei ruim. Porque ela passou por tanta coisa, velho, pra morrer desse jeito, sabe? Eu fiquei tipo... E resumo da história. O que me doeu não foi a morte dela. O que me doeu foi os próximos capítulos. Porque vem acredito que 40 páginas de sofrimento do 4. Eu chorei, eu lagrimei, eu deitei, abracei o travesseiro, fiz vídeo no Instagram, tentei compartilhar minha mágoa, minha tristeza com todo mundo, porque realmente foi, assim, uma cena muito ruim, foi, assim, ler aqueles capítulos foi extremamente doloroso, ainda mais quando a gente tem um afeto pelo personagem. Então foi muito mais difícil do que eu imaginava que fosse ser, porque mesmo que eu não me importasse com a Trish, com o personagem dela, eu me importava com o 4. E a felicidade dele estava intrinsecamente ligada a ela. Foi muito difícil aquela cena lá da tirolesa, assim. Eu acho que foi uma cena linda e muito, muito triste. E eu saí desse livro, assim, quebrada. Logo depois que eu terminei ele, eu entrei numa ressaca literária. Não tava conseguindo ler nada. E aí foi que eu voltei para os braços de Kiera Cass através de um conto, que é O Príncipe, que eu li no Kindle. Ele tava gratuito na Amazon. E eu precisava de alguma coisa pra aquecer meu coração, porque eu tava muito arrasada. Eu passei, assim, o dia seguinte da leitura de Convergente acabada, assim, psicologicamente, emocionalmente. Eu realmente me envolvi demais com esse livro, porque eu li ele muito rápido. Então, assim, eu tava no calor da emoção ainda. E a minha solução foi ler esse conto aqui, que foi super fofinho, mas também eu esperava mais dele, porque eu achei que ele ia narrar todo o primeiro livro no ponto de vista do Maxon. Mas que esperar de alguma coisa que é grátis, né, gente? A gente não pode esperar muito. E foi o que aconteceu. A história ela vai até o ponto em que o Maxon conhece a América, mais ou menos por ali. E aí acaba. Eu fiquei triste, né, porque eu queria saber um pouquinho mais, mas surtiu o efeito desejado. Eu meio que consegui me desvencilhar um pouquinho do sentimento ruim que eu tava com relação ao Convergente. E logo depois também que eu terminei de ler Convergente, eu já assisti o filme, também fiz um comparativo no Twitter, como eu falei pra vocês. E, gente, o filme... Sem palavras pro filme, como eu falei. Sem palavras pro filme. Enfim, essas foram minhas leituras de junho. Ufa, terminei. Mas não consegui cumprir com a minha TBR. Eu ainda tinha 2 livros pra finalizar minha TBR, que são as sequências de Eragon. Eu até cometi um erro na hora que eu filmei o vídeo, eu acabei esquecendo de um livro. Mas a ideia era seguir a sequência no livro 2 e 3, né? E finalizar o 4 só no outro mês. Mas enfim, não deu certo. E aí eu resolvi pular logo pra minha TBR de junho, que ela é super especial pra mim, assim. E é isso. Muito obrigada por assistirem mais esse vídeo. Não se esqueçam de, se vocês forem comprar algum livro, comprar pelo meu link, que isso super ajuda o canal. E não se esqueçam de se inscrever pra receberem mais vídeos como esse. Então é isso, gente. Beijão e até o próximo vídeo.